Dar uma educação de qualidade a uma criança é a única forma de mudar-lhes o futuro, não há outra. E, entretanto, eu, durante 2 anos, achava efetivamente que era super incompetente. A minha equipa toda, que não vamos dar a isto, vamos dar a isto, vamos dar a isto. Eu disse, eu tenho que ir dormir, porque eu durmo pouco. Eu tenho que ir dormir porque eu já estou muito cansada e isto vai-me sair durante a noite, de certeza. E, de facto, acordei e disse, é giro. Mas no mundo inteiro existem 650 milhões de pessoas, que 200 milhões são consideradas crianças, portanto, a partir dos 9 anos. Em Portugal são 1,7 milhões, não sei se vocês tinham noção do número tão grande, que muitos passaram pela escola e saíram da escola sem aprender a ler, a escrever ou a comunicar. Estamos a falar de um problema social. 4 em 5 portugueses têm uma literacia média baixa, portanto, temos 80% de portugueses com uma literacia média baixa. A maior parte das universidades e de alguns colegas que eu conheço da área pedagógica continuam a ensinar aos futuros professores, aos futuros terapeutas, aos futuros psicólogos, da mesma forma com que eu aprendi há 30 anos. Portanto, não faz sentido um professor que sai da formação inicial hoje não ter ferramentas para lidar com a diversidade que é cada vez maior nas escolas. Portanto, em vez de estarmos a intervir, se calhar, vamos por uma equipa fantástica a promover o sucesso escolar no primeiro ciclo, porque é que não vamos apoiar aquela grávida? Vamos apoiar aquela grávida. Será que uma grávida toxicodependente vai ter um filho com problemas? Vai. Isto não sou eu que digo, é a ciência. Eu não tenho a pretensão de mudar o mundo, mas tenho outra pretensão, que é mudar as crianças, e elas vão mudar o mundo. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e temos connosco uma convidada muito especial, uma das 5 pessoas em Portugal que tem o título da Ashoka Fellow e, como vão ver, é alguém que é bastante conhecida no meio social, tanto em Portugal como além fronteiras. Temos connosco hoje a Selmira Macedo e agradeço desde já por teres aceitado aqui o nosso convite. É para mim um orgulho conhecer-te, já te sigo há algum tempo, inclusive várias pessoas ligadas à área social falam bastante de ti, portanto, bem, ok? Espero que bem. Pensei que ias perguntar, por isso é mesmo muito bom poder falar contigo. Ora, tudo começa pelo início, né? Eu já conheço de alguma forma aquilo que é o teu projeto, mas como o podcast não é apenas para mim, o que é o EQUI e como é que surgiu o projeto? Muito bem. Estávamos em 2003, eu era professora, na altura, de Educação Especial, e comecei a trabalhar com crianças com diversidade funcional, vamos chamar assim. Uhum. Não é mascarar o nome, mas é encaixar todos num sítio onde todos se possam reconhecer. E entendia que era uma professora absolutamente incompetente, porque eu trabalhava com essas crianças e eu não os conseguia fazer a única coisa que iria fazer com que o seu futuro fosse diferente, que era colocá-los a ler, a escrever e a comunicar. Essa dar uma educação de qualidade a uma criança é a única forma de mudar-lhes o futuro, não há outra. Certo. E, entretanto, eu, durante 2 anos, achava efetivamente que era super incompetente. Então, neste processo de reflexão da auto-incompetência, disse, bem, a única forma de eu ser um bocadinho mais competente, lá está, é aceder à educação. Então, fui fazer um doutoramento para Salamanca, porque não havia em Portugal doutoramentos nessa área. E então descubro uma panóplia, um mundo, um universo de metodologias que eram eficazes na aprendizagem e que eu podia trazer para Portugal, efetivamente, para conseguir transformar a minha prática educativa numa prática mais eficaz e eficiente, ou seja, ser uma melhor professora e atingir, e fazer com que as minhas crianças atingissem o tal potencial máximo de que toda a gente fala, ou seja, estar neste patamar e atingir este patamar. E que de alguma forma também os incluísse a eles e às famílias, a toda a gente. Bem, eu lembro-me do meu professor de doutoramento me dizer, Selmira, mas isso não existe. Tu queres o melhor de 2 mundos, tu queres metodologias que sejam eficientes, que tu ponham as crianças a aprender, envolver os pais ainda por cima, envolver as comunidades e ainda por cima que sejam inclusivas. Isso é o melhor de 2 mundos. E eu disse-lhe, bem,
Então, se é o melhor de dois mundos e isso não Temos que existe, eu vou criá-lo. E então desenvolvi no âmbito do meu doutoramento, que levou 10 anos a fazer, não fui calona. Certo. É mesmo a complexidade. Foi a complexidade, Sim. porque comecei a trabalhar em dois caminhos. Comecei a fazer formação dos pais, portanto escrevi um livro sobre formação parental, fiz escolas de pais para pais de crianças com diversidade funcional e ao mesmo tempo comecei a desenvolver a metodologia EQI, e que só fazia e só aplicava nas minhas crianças, ou seja, metodologias eficientes, depois vou explicar o que é, não é? Sim, era isso que eu também e que te ia fossem perguntar. inclusivas para aquelas crianças com quem eu estava a trabalhar. E foi aí que surge aquilo que hoje em dia vem ser a EQI. Muito bem, portanto, a EQI em si significa equidade, knowledge, que é de conhecimento, universalidade e inclusão. Como é que surgiu o nome? Primeiro ponto. E já agora segundo, falar-nos um bocadinho da metodologia, porque, tanto quanto sei, corrijo-me se estiver enganado, portanto, é algo que é único a nível mundial, ou seja, não há nenhum projeto que tenha as 4 vertentes no mesmo. Muito bem. Quando eu comecei a desenvolver a metodologia, porque a metodologia, como tu dizes muito bem, é universal. Portanto, é a única no mundo que tem 4 formas de expressão e comunicação. Portanto, só há 4 formas de representar as letras. E elas estão aqui. Certo. Portanto, a grafia de português, a sua representação em língua gestual portuguesa, facilmente se eu te disser assim, tu dizes-me qual é a letra. E se eu te disser assim, que se a letra será? M. Exatamente. Sim. Isto será um N, não é? Sim. Certo? Portanto, tem a sua representação então em língua gestual portuguesa, a representação no alfabeto fonético dos sons da fala, se eu fizer... Eu com uma máscara não consigo fazer isto, sem máscara consigo fazer. E depois introduzimos o braille porque queríamos que fosse inclusivo. Mais tarde, e durante este meu processo de investigação, porque eu sou investigadora também na Universidade Católica em Braga, percebi que trabalhar a célula braille permitia-me, porque este é o braille que nós vemos, mas há aqui um que nós temos que sentir. Está aqui assim, escondido, portanto está invisível aos nossos olhos, mas está visível às mãos da comunidade cega. Portanto, e trabalhando, estava eu a dizer, a célula braille com todas as crianças, elas desenvolvem uma coisa que são competências matemáticas, que vão impactar diretamente na aprendizagem e do ponto de vista positivo. Então, a metodologia é isto, é uma metodologia que tem base neurocientífica, portanto baseia-se na neurociência, que diz que efetivamente, quando o nosso cérebro é exposto ao mesmo tempo, ou seja, em simultâneo, a diferentes estímulos sensoriais, ativam-se diferentes áreas, o que faz com que a aprendizagem seja mais rápida e também mais inclusiva. É como se fosse uma impressão. Nós fazemos digitalizamos uma coisa, fazemos uma impressão e fazemos uma impressão 3D. Quando fazemos uma impressão 3D, ela torna-se corpórea. Portanto, as cartas são uma forma de trabalhar esta metodologia que é universal. Pode ser trabalhada aqui, na Finlândia, na França, em Itália. O que é que temos que mudar? A língua gestual, porque cada país tem a sua. E alguns fonemas do português que há diferenças. Há diferenças nesse fonema. Portanto, isto é o que é a metodologia. Como é que surge o nome? Estava um conjunto de pessoas maravilhosas, os ilustradores que fizeram, que era a Mafalda de Milhões e o Pedro Maia, a Cristina, que era a nossa copywriter, a minha equipa toda, que não vamos dar a isto, vamos dar a isto, vamos dar a isto. Eu disse, eu tenho que ir dormir, porque eu durmo pouco. Eu tenho que ir dormir porque eu já estou muito cansada e isto vai-me sair durante a noite de certeza. E de facto, acordei e disse, EQI é giro, EQI, porque eu queria que fosse um duende, não é? EQI vem da equidade. Mas depois pôr equidade com conhecimento ficava estranho, se vês ali a parte intrassilábica ficava estranho. Então, como desde o início nós queríamos internacionalizar esta iniciativa de impacto, entendemos pôr um K, portanto, equidade seria representativo da equidade no acesso ao conhecimento, o conhecimento que tem que ser universal, sendo universal ele é inclusivo, portanto ficou EQI. EQI que deu origem ao duende encantado, não é? E EQI que deu origem à metodologia e à associação também, que entretanto nós somos uma ONG, nós somos uma associação sem fins lucrativos. Certo, muito bem. Já conhecia parte, mas teve aí algumas coisas que eu não conhecia. Boa. Já agora perguntar uma coisa. Tu tens este projeto que é direcionado tanto para crianças como, em boa verdade, para pais e professores. Exatamente. E se a memória não me traiçoa, depois eu tinha visto aqui alguns dados, vocês já formaram mais 32 mil professores em Portugal, estão presentes em muitas escolas, mais de 600, tanto quanto sei. Como é que tem sido este desafio de expandir a metodologia a nível nacional e internacional? Não foi fácil. A área da educação é uma área difícil. Aliás, a área social é uma área difícil.
eu digo, a EQI tem um conceito associado que se chama desenho universal para a aprendizagem. E o que é o desenho universal para a aprendizagem? Na verdade, este conceito de desenho universal vem da arquitetura. E na arquitetura, o desenho universal significa que onde tu tens uma escada, tens que ter uma rampa. Certo? Tens de ter um elevador, tens que ter uma porta que abre, porque tu podes não ter mãos. Portanto, e é para todos, um elevador é para todos. Correto. Quem achar que o desenho universal para a aprendizagem, que isto aqui não é para todos, não pode entrar no elevador. Fica aqui um acordo. Sim. Então, a questão era mesmo, portanto, como assenta nesse conceito do desenho universal, significa que é uma metodologia para todos. Então fazia sentido, e quando eu comecei a ir para as escolas, e ainda falo eu, porque não existia associação, não existia equipa, não existia ninguém, eram assim umas cartas muito feias, mas que o conceito estava lá, mas eram muito feias, não eram assim bonitinhas como estas. Então quando eu começo a ir para as escolas percebo que não só as crianças com quem que eu tinha a trabalhar evoluíam na aprendizagem, como todas as outras que estavam ao lado, ficavam super interessadas, porque isto motivava-as para a aprendizagem. E como aprendiam com as mãos, aprendiam com os sons da fala, então diziam, então onde é que o M, qual letra é? É o M, e qual é o som? Olha, vem do nariz, põe a mão no nariz. Então não é o som, não é M, não, isso é o nome da letra, tem um som. Então qual é e este? Isso é o N, qual é o som? N, não, então é N, não, é N. Então tudo isto era brincar com os sons da fala e brincar com as mãos. E isto fazia com que a aprendizagem fosse mais rápida. E claro que só fazia sentido, e é aquilo que nós fazemos agora, capacitar pais, professores, educadores, terapeutas, etc. Porque envolvendo todos nesta aprendizagem que é eficiente e é inclusiva, é que faz sentido para que haja a mudança sistémica que a Ashoka tanto fala, não é? Certo. Portanto, e é isso que a EQI faz. A EQI, trabalhando com esta comunidade de pais, professores e educadores, o que é que faz? Permite capacitá-los de forma que eles consigam identificar nas crianças pequenos sinais de alerta, mesmo em pequeninas, antes da entrada na escola, por exemplo, quando estão a trabalhar ainda aos sons da fala, consciência fonológica, uma palavra complicada, que é no fundo a consciência que nós temos que a nossa fala pode ser mapeada, que é igualzinho balão, rima com João, sim. Água começa com o mesmo som de árvore, portanto isto é consciência fonológica. E então faz sentido capacitar os pais, os professores e educadores antes de haver um problema. Porque quando as crianças depois entram no primeiro ciclo, o problema está instalado. É muito mais difícil reabilitar do que trabalhar preventivamente. E a EQI faz isso, faz esta mudança sistémica. Ou seja, em determinados momentos já não há o problema ou ele está suavizado quando a criança começa no seu processo de alfabetização. Porque antes disso, quer o pai, quer o educador, quer o professor, já perceberam que havia ali qualquer coisa em termos de memória visual, em termos de memória auditiva, em termos de memória tátil, em termos de coordenação do olho e da mão, porque através das cartas, através do livro, ele percebeu que havia um problema que se calhar aquela criança não está a ter um desenvolvimento como era suposto. E ativam-se precocemente os terapeutas da fala, os psicólogos, etc., que depois vão fazer o seu trabalho de forma a que aquela criança consiga acompanhar os outros e não desenvolver tantas dificuldades de aprendizagem como agora muitas vezes acontece, que há dificuldades de aprendizagem muito acrescidas, porque lá está, não se identificam precocemente problemas. Idade precoce. O setor da educação é algo que me interessa particularmente e acredito que devia interessar a todos, até porque a educação, como a Nelson Mandela, era a arma mais poderosa que podíamos usar para mudar o mundo. Não sendo isto, aliás, não querendo que isto seja um clichê, queria-te perguntar algo especificamente sobre esta temática, que é, tu achas que a dificuldade de aprendizagem dessas crianças, que deriva, obviamente, por não haver aqui uma identificação precoce disto, se deve essencialmente a quê? Ou seja, a falta de consciência, por exemplo, do setor da educação no mundo para estas temáticas, tem a ver com a falta de conhecimento dos pais e que depois, inevitavelmente, não tendo as ferramentas certas, não conseguem fazer isto, a falta de conhecimento dos professores para levar isto a bom porto, a que é que se deve? Eu tento contextualizar, portanto, eu leio muito sobre educação, aliás, mencionaste o nome do meu filho há pouco, portanto, o meu filho chama-se João, ele tem 2 anos, e nós cantamos muito essa música, obviamente, do Bolão de João, inevitável. Trabalhar rimas, isso. Vão impactar na aprendizagem. E a Carol Dweck, que é uma psicóloga nos Estados Unidos, ela tem um livro que é o Mindset, que é a atitude mental para o sucesso.
E ela tem uma série de estudos onde, não é apenas ela, portanto há várias pessoas a falar disso, que quantas mais palavras nós dissermos a uma criança, mais provável é ela conseguir desenvolver-se e obviamente ter sucesso no futuro, qualquer que seja a definição de sucesso, isso não é relevante, mas vai ser mais fácil falar, vai ser mais fácil comunicar, etc. Portanto, é algo que me interessa particularmente e queria saber a tua opinião, ou seja, o que é que tu achas que está na raiz deste problema, que me parece ser um... Vou-te só dar um complemento. Sim. Falaste nesse caso, há vários estudos que dizem que o vocabulário que uma criança sabe até aos 3 anos mantém-se inalterado até aos 9. Correto. Imagina a força e o poder que tem a estimulação em termos de vocabulário que nós conseguimos fazer às nossas crianças. E isso vai nos levar a um dos problemas, a uma das raízes, e muito bem, desses problemas sociais. Em Portugal e no mundo há 650 milhões de pessoas. Não, em Portugal, porque não éramos todos. Sim. Se calhar temos todos algum problema. Mas no mundo inteiro existem 650 milhões de pessoas, que 200 milhões são consideradas crianças, portanto a partir dos 9 anos. Em Portugal são 1,7 milhões, não sei se vocês tinham noção do número tão grande, que muitos passaram pela escola e saíram da escola sem aprender a ler, a escrever ou a comunicar. Estamos a falar de um problema social. Agora de um assunto mais sério, a minha voz até ficou mais séria. E este problema social, para ser mudado, e do ponto de vista, falando aqui um bocadinho da Ashoka e daquilo que é o aim da Ashoka, que é o ponto geral, é identificar a fellows, identificar empreendedores que consigam estar a trabalhar a raiz dos problemas. Porque eu, se tiver uma planta, e se lhe cortar, se a planta tiver a morrer e se eu tratar das folhinhas, não vai acontecer nada, não é? O que é que eu tenho que tratar? Tenho que tratar a raiz do problema. E então é que não combate o insucesso escolar. Portanto, nós dizemos, são um projeto de combate ao insucesso escolar. Não. Nós somos uma iniciativa de impacto que analisa porque é que existe insucesso escolar. Correto. Então vamos à técnica dos porquês. E disseste aí todas as possíveis causas que levam uma criança a ter mais dificuldades de aprendizagem do que há muitos anos. Todos os anos o número de crianças com dificuldades de aprendizagem aumenta. Há vários fatores. A falta de capacitação dos pais é um deles. Portugal, a maior parte, 80% das famílias de crianças em idade escolar, a maior parte das mães, que são o fator diferenciador no impacto na alfabetização, são mães que só têm até o 12º ano, muitas delas com dificuldades na sua própria literacia. Portugal também é um dos países com uma literacia mais baixa, enquanto na Suécia temos 1 em cada sueco que tem uma literacia média baixa. Em Portugal, 1 em cada português tem uma literacia média alta, o que significa que 4 em 5 portugueses têm uma literacia média baixa. Portanto, temos 80% de portugueses com uma literacia média baixa. Isto vai ter impacto muito na educação que damos aos nossos filhos. Também, indo aqui ao OCDE, é assim, eu falo muito como investigadora, eu não falo de achismos, eu não digo, eu acho, eu não acho nada, isto é tudo investigação científica. A OCDE diz que Portugal é um dos países da Europa onde as pessoas têm maior carga burocrática, e esta carga burocrática vai fazer com que esta classe docente se tenha vindo a desapaixonar por aquilo que é a sua função pedagógica, que é educar efetivamente, e lá está, levar as crianças ao nível que elas têm que chegar. Portanto, há aqui vários fatores. Falta de capacitação dos pais, falta muitas vezes de capacitação de professores para lidar com a diversidade. Há outro estudo da OCDE que também diz isso, que muitos professores querem formação sobre a diversidade em contexto escolar e não a encontram, porque saem da formação inicial mais outra situação, que é outro problema. Outra raiz, outra causa do problema, a formação de professores, as universidades continuam a ensinar as mesmas metodologias. Aqui vou levar a porrada dos meus colegas, que eu também sou professora universitária, mas temos que começar a olhar para dentro. Sim. E olhar para dentro é importante. A maior parte das universidades e de alguns colegas que eu conheço da área pedagógica continuam a ensinar aos futuros professores, aos futuros terapeutas, aos futuros psicólogos, da mesma forma com que eu aprendi há 30 anos. Portanto, não faz sentido um professor que sai da formação inicial hoje não ter ferramentas para lidar com a diversidade que é cada vez maior nas escolas. E não é só a diversidade funcional, é a diversidade de género, é a diversidade de línguas, é a diversidade de contextos, é uma diversidade muito grande. Portanto, já te dei aí várias causas que se calhar não há só uma, e depois há outra, para mim, é muito grave, e quem fala muito é o Miguel Herdade, que é um investigador português que está no Reino Unido, foi-se embora. Desistiu do nosso país. Não desistiu nada, ele de vez em quando volta. Então ele diz que, e é verdade, nós, às vezes quando recebemos uma criança aos 6 anos, esquecemos que aquela criança pode ter 2 anos
de atraso nas aprendizagens relativamente aos seus pares, se for uma criança cujo contexto familiar seja um contexto familiar pobre, sem estímulos. Uma criança vítima de bullying não aprende da mesma forma. Uma criança vítima de violência doméstica não aprende da mesma forma. Uma criança com fome não aprende da mesma forma. Portanto, em vez de estarmos a intervir, se calhar, vamos pôr uma equipa fantástica a promover o sucesso escolar no primeiro ciclo, porque é que não vamos apoiar aquela grávida? Isso mesmo. Vamos apoiar aquela grávida. Será que uma grávida toxicodependente vai ter um filho com problemas? Vai. Isto não sou eu que digo, é a ciência. A ciência, sim. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que vão impactar negativamente no nascimento daquela criança, a nível cognitivo, nos problemas que ela possa vir a ter, a nível social, a nível socioemocional. Cada vez mais nos esquecemos que a componente socioemocional é bloqueadora da aprendizagem, é uma grande barreira, e esse é o nosso propósito. O propósito da EQI é identificar para eliminar barreiras na aprendizagem e na comunicação. Portanto, é aí que nós nos diferenciamos, e pela componente inclusiva, obviamente, de todas as metodologias e todas as abordagens, quer em Portugal, quer a nível internacional. Não é? Foi por nada que a 100 nos considerou um dos 100 Eu ia pegar. Já pegaste aqui em 2 pontos importantes. Esta da 100 que eu te ia questionar, até porque, pelo que percebi, depois pode haver renovação já no próximo ano, já lá vamos. E já falaste no propósito da EQI, portanto, perfeito. Só um último ponto para fechar este tema. Quando nós pensamos neste podcast, nós queríamos fazer algo diferente do ponto de vista de, não apenas de liderança, mas no geral. Até porque eu, apesar de ser formado na área financeira, cada vez mais tenho mais interesse em outras vertentes, uma questão pessoal. E esta questão da ciência por trás de tudo é algo que me interessa particularmente. E há uma pergunta que, quando faço a pessoas no geral, sinto que ainda existe desinformação, ou ignorância, digamos assim, que faz com que respondam de uma determinada forma. E a pergunta é, o que é mais importante, o código genético ou o código postal? E aquilo que vamos verificando é que a maior parte das pessoas diz código genético quando, na minha opinião, não sei se é tua, o código postal é definidor quase, felizmente não é definidor porque há sempre forma de o alterar, mas é quase definidor daquilo que será o futuro de uma criança. Ou seja, se os pais, professores, educadores principais não conseguem ter as ferramentas certas para apoiar um indivíduo, a probabilidade desse indivíduo no futuro ter lacunas é significativa. A tua opinião? Ter barreiras. É um bocadinho, e nós vemos isso entre o litoral e o interior. Nós, neste ano, estivemos a fazer a avaliação de impacto em territórios de baixa densidade, no Fundão, grande Fundão, um abraço ao Fundão e no Sabugal. Trabalhamos com quase 2.000 crianças, sendo que 1.000 foram alvo de um escrutínio, de uma avaliação pré e pós-intervenção. Então, comparando essas crianças com as crianças que nós íamos tendo no litoral e nas zonas urbanas, vemos em termos de vocabulário léxico. Só por aí tens o vocabulário. Tens os estímulos que estas crianças recebem e que no interior não têm. Tens os estímulos que os próprios professores, para terem uma formação em neurociência, têm que ir fazer não sei quantos quilómetros, e estas crianças têm, e os professores aqui no litoral ou nos grandes centros urbanos têm ali ao lado, têm acesso a muita coisa. Portanto, há aqui um conjunto de situações que não tem que ser preditor de nada. Em última análise, eu costumo dizer isso, em última análise, aquele adulto, porque aprender a ler e a escrever não está no nosso código genético. Aprender a falar, sim, nós falamos por modelagem comportamental, nós falamos porque que sentimos necessidade de comunicar com o outro, mas aprender a ler e a escrever é uma coisa que não está no nosso genoma. Ou seja, foi-nos ensinado a ler e a escrever, logo temos que aprender. O que significa que tem que haver um adulto, ir à procura de Vygotsky, não é aqui? Um adulto que é o mediador das aprendizagens. Se esse adulto falhar connosco, não tiver a formação certa, a preparação certa, a disponibilidade certa, à partida vamos ter uma criança que já não vai receber os estímulos que outra criança que tem esse estímulo em casa, na escola, na catequese, seja lá onde for, vai ter, não é? Portanto, o contexto influencia aqui bastante aquilo que pode ser o futuro desta criança, obviamente. E já agora, como é que vocês, portanto, há pouco falei de alguns números, não é? Portanto, questão de número de professores já formados, o número de escolas onde vocês estão presentes, mas como é que o projeto contribui para as causas identificadas, portanto, para a raiz do problema? Ou seja, como é que vocês conseguem que os pais adotem esta metodologia? Como é que os professores também adotam?
É interessante porque nós, desde o início, fizemos a nossa teoria da mudança, fizemos tudo direitinho, uma análise do problema, os porquês dos porquês dos porquês. Certo. Então, começamos a identificar e olhando para trás, nós estamos a conseguir trabalhar nos porquês que nós identificamos. Falta de capacitação de professores, nós conseguimos. Falta de capacitação dos pais, nós conseguimos. Agilizar a carga burocrática, estamos a trabalhar nisso. Portanto, aqui estamos a trabalhar nesse sentido. Então, como é que nós conseguimos? Inicialmente íamos quase bater à porta. Deixem-nos lá incluir, deixem-nos lá ser eficientes e eficazes na aprendizagem, deixem-nos mostrar que nós valemos a pena o investimento. O retorno do nosso investimento é muito grande, o nosso custo-benefício é extraordinário, mostrem-nos lá, deixem-nos lá fazer isso. Hoje em dia já não precisamos de fazer isso, o que é bom, criamos notoriedade e criamos também um posicionamento na cabeça das pessoas. As pessoas olham para a Equi e vem inclusão e vem eficiência, é isso que nos interessa também trabalhar um bocadinho. A notoriedade foi-nos dada pela 100, foi-nos dada pela Ashoka, foi-nos dada pela Euclid Network, foi-nos dada pelo EIB, o Banco Europeu de Investimento, o Instituto do Banco Europeu de Investimento, que nos reconheceu, não é, como um dos melhores, do melhor que se faz na área da educação, da área de inovação educativa, mas em Portugal, neste momento, já recebemos e-mails quase todos os dias a dizer, por favor, venham à minha escola. A semana passada, no dia que eu estava no programa da Tânia Ribas de Oliveira, estava a Joana a dizer, olha, está aqui uma avó que era de um país da Noruega, acho eu, salvo erro, se não tivesse a dizer no Esperado, era um país nórdico, que dizia, bem, o meu filho daqui a 2 anos quer ir para Portugal, em que escolas mais ou menos na zona do Porto é que vocês estão, porque eu assim quero colocar o meu neto, era uma avó, portanto, quero colocar o meu neto nesta escola. Portanto, neste momento já são as famílias, já são os professores, já são os próprios que nos dizem eu quero que... E repara, nós temos venda online, portanto, nós temos, o nosso modelo de negócio social é mesmo social, portanto, nós quando... vendemos um material, oferecemos a formação, oferecemos mentoria, oferecemos um conjunto de materiais, oferecemos muita coisa. Exatamente. E neste momento, quando nós perguntamos porquê é que está a comprar isto, qual é o seu interesse? O comentário mais extraordinário que está lá está de um pai da sociedade civil, como eu chamo, um pai que à partida não teria interesse nenhum, digo eu, porque inicialmente pensávamos que isto era para um nicho, não é? Isto é uma inovação disruptiva. Começou ali e a coisa está a alastrar. E o pai respondeu, eu quero que o meu filho cresça com os valores certos. A partir daí está tudo feito. Muito bem. Isto quase que é, mas não vamos terminar o podcast com isto, mas era uma frase para terminar o podcast mesmo. Excelente. E acho que cada vez mais os pais vão ter esse interesse em conseguir contribuir para ensinar de facto os valores certos aos filhos, visto que, mais uma vez, portanto, a educação é o futuro, portanto, nós temos o nosso papel em conseguirmos criar os seres humanos da amanhã que vão acabar por ser boas pessoas e criar também eles impacto. Pegando neste ponto, portanto, alguém que queira comprar, por exemplo, aqui o Alfabeto Equi, fazendo já agora publicidade, já agora eu não disse, mas nós neste podcast de projetos sociais, agora não estamos aqui a ver porque isto não é interativo, mas no YouTube vai passar aqui imagens, publicidade, para no fundo conseguirmos chegar a mais pessoas, visto que é a nossa forma também de alguma forma ajudar a disseminar aqui a mensagem. Portanto, quem está a ver isto no YouTube, se estão no Spotify, vão para o YouTube, vêm aqui a Selmira a partilhar o Alfabeto e adicionalmente vão ter os sites, vão ter aqui toda a informação que precisam para adquirir estes produtos e ajudarem também a mudar aqui a educação. Quando alguém então compra o vosso produto, há aqui um upsell adicional que é gratuito, portanto não há aqui um preço adicional, que é formação, mentoria. Como é que isso se processa? Portanto, é passar a ter, sei lá, sessões via Zoom? Como é Exatamente. Isso? Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta
de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Nós fazemos venda online, as pessoas entram, têm acesso logo, entram na nossa comunidade por aí, temos acesso aos e-mails, fazemos a compra direta e enviamos logo um link a dizer todos os meses, no dia X, há uma formação online gratuita, normalmente ela é de 1 hora, só que leva sempre 2 horas e meia quase, não é? Porque vamos falando destas questões todas. A partir daquele momento, imagina que é um professor ou um educador, diz, isto interessa-me, porque no jardim de infância interessa-nos mais a parte lúdica, nós não alfabetizamos no jardim de infância, trabalhamos as ferramentas que as crianças precisam para chegar ao primeiro ciclo e estarem perfeitamente aptas para aquilo que elas têm que fazer, que é alfabetização, que é aprender a ler para depois ler para aprender. Então, a partir do momento que entram nessa reunião, nessa formação, ficam já na nossa base de dados e depois nós marcamos normalmente de meados de setembro até ao final de maio, fazemos mentorias online. O que são isto, mentorias online? São sessões onde estou eu ou estão elementos da minha equipa que vão estando com aquele número de professores ou educadores ou de pais que vão estar durante o ano a desenvolver ou a implementar a metodologia dentro da sua sala de aula e que vão tendo dificuldades ou que precisam de um upgradezinho, ou precisam de perceber mais um pontinho, ou precisam de ir buscar mais uma atividade, ou precisam não sei o quê. E então vamos estabelecendo esta ligação sempre durante aquele ano letivo. Há pessoas que já estão nas mentorias há 3 anos, porque nunca são iguais as mentorias. E na verdade o que acontece aqui uma espécie de network effect. Cada um dos professores e educadores dos pais diz, eu fiz mais esta atividade. Muito bom, então vamos acrescentando e vamos partilhando com a comunidade mais atividades. Portanto, e é nisto que nós dizemos que vamos alargando e a nossa comunidade está enorme, já gigantesca. Agora precisamos é de continuar, lá está, a ter sustentabilidade para transformar essas atividades, são quase 300, em atividades que possam ser transformadas em e-books e que possam ser distribuídas de alguma forma num sistema mais freemium, uma componente mais premium, mais gratuita para quem não conseguir pagar, e uma componente mais paga, por questões de sustentabilidade, obviamente, mas que há pais que podem pagar, portanto podem ajudar quem não possa pagar, mas basicamente é assim. E eu ia perguntar ainda mais sobre isso, como poder ajudar. Já agora só fazer uma pergunta antes. Tem a ver com a equipa propriamente dita e a comunidade. Portanto, quando iniciaste o projeto, eras apenas tu. Hoje, quantas pessoas é que fazem parte do projeto? É a primeira parte da pergunta. E a segunda tem a ver com o seguinte, que é, sendo vocês um projeto social, que, obviamente, obriga a ter sustentabilidade financeira, até porque a grande diferença entre sem fins lucrativos e com fins lucrativos é que, no caso do com fins, eu distribuo pelos sócios, aqui isso não acontece, mas em ambos os casos o lucrativo tem que ser fundamental, porque só assim eu consigo reinvestir no processo para conseguir chegar a mais pessoas e aumentar o meu impacto. Portanto, como é que vocês têm conseguido sustentar este projeto? E uma pergunta com muita curiosidade da minha parte, quais é que têm sido as principais dificuldades ao longo deste tempo? Portanto, exatamente, esta equipa, eu comecei em 2003, como te disse, muito sozinha. Em 2015 o projeto foi para as escolas numa associação que eu tinha criado, para pais, mas que trabalhava, lá está,
os efeitos do problema. E, entretanto, em 2018 entendi que não era aquele o caminho da EQI estava posicionado noutra área, que era mesmo na identificação das causas, e então criei uma associação, que era a Associação EQI, só para trabalhar o que estamos a trabalhar efetivamente, para termos foco, porque eu estava a trabalhar, a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e quem faz 1000 coisas ao mesmo tempo não faz nada bem. E então passámos de 0 pessoas, eu trabalhava, portanto eu sempre fui professora, universitária e professora de crianças, portanto, neste sistema, e formadora de formadores, ainda por cima, então, ou seja, fazia montes de coisas. Continuo a fazer montes de coisas, jurando. E então, neste momento, nós tivemos um financiamento o ano passado que nos permitiu alargar a equipa para fazer a avaliação de impacto, mas a equipa vai se manter, tinha 3 elementos e vai-se continuar a manter com 3 elementos fixos, que sou eu, a Joana e a Lili. Portanto, e mais elementos externos em prestação de serviços, como intérpretes de língua gestual, como terapeutas da fala, como prestadores de serviços de áreas específicas que nós queiramos trabalhar. Uma equipa com 3 elementos é a melhor equipa que há. Uma equipa com 3 elementos é a lei dos rendimentos decrescentes. Colapsa. Certo. Portanto, as maiores dificuldades que tivemos... Nós, sendo uma associação sem fins lucrativos, estamos num ecossistema de impacto quase num 4º setor da economia, já não estamos bem no 3º setor, já não somos aquele projeto de caridadezinha pura, gostamos de ganhar, estamos naquela fase dos 18 anos, não é? Certo. Não é a idade que queremos ganhar o nosso próprio dinheiro, nós queremos parceiros para a vida, nós queremos investidores sociais, nós queremos pessoas que nos ajudem a crescer, então estamos com um pé na economia social e um pé fora da economia social. Então, muita gente olha para nós e não são bem economia social, não entra no nosso sistema de apoio, mas não são profissionalizados o suficiente, não sei o que é que isso significa. Correto. Mas não entram também como empresa, não são bem uma empresa, também ficam do nosso, principalmente nos grandes investidores empresariais, os grandes filantropos de impacto. Portanto, ficamos numa terra de ninguém. E não somos só nós, há muitos projetos que já estão num 4º setor da economia. Mais dia, menos dia, não há enquadramento jurídico em Portugal. Mais dia, menos dia, tem que haver enquadramento jurídico para este setor da economia que está a favorecer. Não somos já bem aquela IPSSzinha e muito bem, e que faz muita falta e é sempre necessária, mas também não somos uma empresa com fins lucrativos. Portanto, tudo o que nós conseguimos fazer em termos de sustentabilidade é garantir a sustentabilidade, em primeiro lugar, não é? Pagar os funcionários, ter uma boa política ESG e depois, obviamente, que se estamos em 600 escolas não nos chega, queremos chegar a 700. Se estamos em 12 países, gostávamos de estar em 20. Portanto, é por aí que a sustentabilidade vai. Portanto, é esse o caminho. E essa tem talvez sido a maior dificuldade, a par e passo com o que eu dizia logo lá no início, que é a mudança de mentalidades. Porque é que eu tenho que fazer diferente? Porque é que eu tenho que ensinar o meu filho diferente? Porque é que eu tenho que ensinar o meu aluno diferente da forma com que eu aprendi? Porque, na verdade, a sociedade está diferente. Os carros de há 100 anos são diferentes, os telefones são diferentes, exceto a educação, as escolas continuam as mesmas às vezes. Portanto, e falando um bocado nesta questão, há um investigador, ele foi Prémio Nobel da Economia no ano 2000, que é o James Hackham, e ele fez um estudo com crianças pobres, e dividiu-as ao meio, vamos chamar assim. Um grupo dessas crianças acompanhou-as e o outro grupo não, e fez um estudo longitudinal. Então é dele a célebre frase de que €1 investido na educação são $7, neste caso ele é norte-americano, $1 investido na educação poupam $7 ao sistema prisional. O que significa que, às vezes, eu costumo dizer, a EQI não é uma máquina de fazer dinheiro, e muitos dos investidores querem máquinas de fazer dinheiro, nós somos uma máquina de poupar dinheiro. Portanto, às vezes não é preciso investir para que aquilo dê muita sustentabilidade. Poupar dinheiro é uma forma de sustentabilidade. Correto. E cada vez mais para o mercado, há pouco mencionaste aí um ponto importante, nós já temos vindo a falar disso em outros podcasts anteriores, que é a questão do ESG, portanto, cada vez mais as empresas vão apostar em ESG. E, como tenho dito também, e provavelmente se lembram, ou será por um motivo egoísta ou será por um motivo altruísta. Ambos são válidos, a partir do momento que vão ajudar
Agora, o que é um facto é que ainda existem poucas as empresas a apostarem em ESG, apesar de ser já um fator diferenciador daquilo que é um projeto, obviamente, com fins lucrativos, mas com perspectiva na comunidade, no ambiente e no fundo, isso vai acontecer. Então, como é que alguém que vos pudesse ajudar nesta caminhada de sustentabilidade financeira vos poderia ajudar efetivamente? Portanto, através da compra do livro, obviamente é escasso, mas Não é como escasso. Escasso, ok, não é escasso. Não. Ok, Eu boa. vou dar uma ideia. Perfeito. 1 em cada 10 pais, amanhã já vai comprar este livro e vai contá-lo para a praia. Portanto, é um livro para ter na praia. É um livro para ter na mesinha de cabeceira. Porque isto não é um livro só para crianças. Este livro tem, engraçado, tem uma árvore dos problemas cá dentro. Ok. É muito interessante de perceber. Tem muitas coisas nas entrelinhas. Muitas coisas nas entrelinhas. É baseado em pessoas reais. Sim. É baseado em figuras públicas. Várias figuras. Sim. Sim. Mas tem muitos recados que nós adultos se calhar temos que resolver em nós. Portanto, leiam primeiro vocês, adultos, pais e mães. Leiam aos filhos. E depois falo para aqueles grandes empresários que todos os anos oferecem prendas aos filhos dos funcionários. Se todas as empresas deste país comprassem 2 ou 3 mil euros, 2 ou 3 mil livros, todos os natais, todos os aniversários, se calhar tínhamos uma grande fonte de sustentabilidade anual, não é? Portanto, estamos aqui, bastavam, sei lá, 20 empresas por ano fazermos uma encomenda de 3, 4, 5 mil livros. Portanto, é uma boa fonte de sustentabilidade. Também temos aí o Portugal 2030, podem ser nossos investidores sociais, várias fontes de financiamento. O Horizonte 2030, tal como o 2020, permitiu que organizações como a nossa, que não têm fins lucrativos, pudessem ir para terreno, fazer avaliações de impacto, perceber se no litoral ou no interior as crianças respondem da mesma forma, capacitar pais, professores e educadores. Ajudem-nos a fazer isso. Nós conseguimos com 30% do vosso investimento e buscar 70% aos fundos comunitários. É uma fonte de sustentabilidade, também uma fonte de sustentabilidade, porque depois o SROI, o retorno social desse investimento, nós fazemos o milagre da multiplicação. Não tem problema nenhum, mas comprar os nossos materiais e oferecê-los à sociedade civil é uma forma de fazermos a mudança do sistema, porque é preciso mudar o sistema. Olhar para o braille e dizer, isto não é só para as pessoas cegas, isto não é para mim. Não, isto trabalha competências matemáticas, uma criança precisa de as ter para aprender a ler e a escrever. Mas eu só aprendi a língua gestual. Não, isto está-me a dar uma pista visual ao meu cérebro, a dizer que isto concretiza a aprendizagem, faz com que eu aprenda mais rápido. Portanto, eu estou a comprar eficiência, eu estou a comprar inclusão, e há coisas que não se compram, eu estou a dizer comprar, mas tem tanto valor que não precisam ser compradas. Portanto, a sustentabilidade passa por essas duas vertentes. Efetivamente, contribuam para que este livro chegue a todas as casas, a todas as famílias, e existem 2 milhões de crianças em idade escolar, crianças e jovens. Portanto, se cada um tiver um livro, eu não sei se consigo fazer 2 milhões de livros até ao próximo mês, mas podemos tentar, Joana. Podemos tentar fazer isso. Portanto, leiam primeiro vocês. Eu acho que vos vai fazer falta ler um livro destes de vez em quando na vida, porque mexe cá dentro, e depois disso, de certeza que vão estar mais alertas para continuar a mudar o mundo, porque mudar o mundo, efetivamente, não é fazer social washing. É fazer à séria, é mudar à séria, não é eu estar a cortar as folhinhas, eu estar a cuidar da raiz, é isso que nós temos que fazer na nossa sociedade, é verdadeiramente acabar com os problemas sociais, e não vamos acabar com os problemas sociais enquanto estivermos a fingir que estamos a fazer uma coisa. Mesmo. É fazê-lo efetivamente. Já agora, pegando nesse ponto, especificamente aqui, o que é que tu achas que os líderes deveriam ter do ponto de vista de competências para serem melhores líderes sociais e não só? E por fim, qual é que tu achas que é o caminho para mudarmos o mundo? Olha, eu acho que a liderança é subestimada. Subestimada. O líder não é nada sem os seguidores, sem o first follower. Eu não sou nada sem a Lili,
sem a Joana, sem os professores, sem os pais, sem vocês, que são a sociedade civil, que olham para mim. São vocês que transformaram a Crazy Woman Dancing Alone numa líder, não é? Isso é aquele vídeo fantástico que está nas redes sociais, vão ver, que é super interessante. Portanto, um líder é feito com seguidores. Aliás, ninguém é líder sozinho. Portanto, são as pessoas que acreditam naquilo que nós fazemos e na transformação que nós conseguimos ser nas nossas comunidades, porque isto começou por ser uma coisa de uma comunidade e passou a ser uma coisa do mundo inteiro. Portanto, são essas pessoas que transformam pessoas como eu em líderes. Se olharem para mim e virem uma pessoa com características de liderança, extraordinário. Eu costumo dizer que eu não sou líder de nada, eu simplesmente acredito em lideranças horizontais. Eu acredito que nós somos um puzzle. Eu só sou aquela peça, a primeira peça do puzzle. Eu depois, entretanto, fui sendo preenchida com todas as peças. E este puzzle é um bocado inacabado, obviamente, mas cada uma de nós dentro da EQI, ou cada um de nós, seja os professores lá em casa, as crianças, que dizem que falam com as mãos, olha, estás a ver, as minhas mãos falam, como a Luana, esses sim é que são os líderes da amanhã, não é? Portanto, para te dizer que a liderança para mim é subestimada, portanto, os líderes são de facto quem diz assim, eu quero mudar. E mudar o mundo é uma coisa muito abstrata. Eu quero mudar o mundo. Eu não tenho essa pretensão de mudar o mundo. Eu tenho a certeza que daqui a um ano vais-me dizer, epá, eu fiz esta pergunta a toda a gente, deixa este podcast ouvir. Ainda não fiz a muita gente, confesso. Okay. Só fiz a ti porque te considero ser uma pessoa específica, pela positiva, e a forma como tu falas é digna disso. Ou seja, o projeto EQI é quase um projeto de mudar o mundo. Eu sei que às vezes mudar o mundo pode passar por mudarmos a nós mesmos, que já seria excelente. Mas a pergunta foi só por isso. Não vou contar toda a gente. Não, mas eu digo-te, eu não tenho a pretensão de mudar o mundo, mas tenho outra pretensão, que é mudar as crianças, e elas vão mudar o mundo. Perfeito. Essa é a minha pretensão, é mudar as crianças vão mudar o mundo. Muito bem, muito bem. Última questão, antes de só fazer aqui uma ressalva, não disse há pouco. Tu falaste aqui no Underdog, basicamente, que é o projeto da Finlândia. Sim. E só para ter uma ideia, portanto, só 100 projetos no mundo é que têm este título. Portanto, e a EQI é um deles. Mais uma vez, parabéns por isso. E, adicionalmente, só existem 5 pessoas em Portugal, à data de gravação deste podcast, pelo menos, que têm o título de Ashoka Fellow, que é, literalmente, o título mais alto e a honra maior que alguém num projeto social pode ter. Portanto, o Miguel Neiva, que também vai estar aqui neste podcast, Alexandre Machado, Hugo Menina Guiar, António Belo e tu. Portanto, é aqui parabenizar por isso. E o que é que isto traz para ti? Ou seja, qual é que é o benefício de todos estes prémios? Eu só mencionei estes 2, mas existem muitos mais, felizmente, porque isto é um projeto claramente diferenciador e inovador no mercado. O que é que isto te traz? Olha, primeiro, a Ashoka, quando me identificaram como a Ashoka Fellow, é um processo muito duro entrar na Ashoka. A Ashoka só para contextualizar, é uma organização internacional com sede nos Estados Unidos, em Washington, D.C., e que, fundada pelo Bill Dreiter, um dos grandes crânios da área da inovação social e do empreendedorismo, e a Ashoka é uma organização que identifica, seleciona e apoia empreendedores sociais baseada em 5 critérios que para eles são fundamentais, que são os critérios se a ideia é ou não nova, se a pessoa tem fibra ética, efetivamente, se está de facto a trabalhar as causas do problema e não os seus efeitos, ou um conjunto de critérios que são muito rígidos. E há muita gente que não entende porque é que eu estou a fazer um trabalho extraordinário, mas eu não consigo entrar na Ashoka. Não, porque estás a trabalhar os efeitos do problema e não as causas. Portanto, quando me disseram, o processo da Ashoka às vezes dura 4, 5 anos, o meu demorou 6 meses. Okay. Foi tipo, eu a uma altura disse, eu já estou exausta, estou cansada, eu se calhar vou parar com isto tudo por aqui, alguém continuará. E no dia seguinte, eu estava a dizer isto ao meu marido, no dia seguinte telefonam, olha, Selmira, aqui é Cacilda, da Espanha, da Ashoka, e eu tinha ontem que já estava cansada. Ok, as pilhas todas voltaram outra vez, não é? E então a Ashoka, tu passas por um processo muito rigoroso, com, eu digo, de centenas de entrevistas, com pessoas que são desde empreendedores sociais, a Ashoka Fellows antigos, a pessoas do ecossistema nacional e internacional em Espanha, e que te fazem perguntas desde tudo, para saber o teu perfil ético,
tal como a tua capacidade geradora de mudança. Portanto, são perguntas completamente transversais. É um processo de tal forma cansativo que tu sais de cada reunião destas completamente destruída, mas ao contrário. Portanto, no fundo destroem o puzzle que há em ti e constroem um puzzle novo. Sais dali novinha. Foi quase o que me aconteceu a mim. Saí de lá com um chip completamente diferente. E pela primeira vez tive este sentimento de pertença. Afinal isto que eu faço tem um nome. Já antes eu tinha sido considerada em 2016 empreendedora social do ano pelo INSEAD, tinha feito uma formação no INSEAD, que é em Fontainebleau, Paris, portanto é uma das melhores escolas de negócios do mundo, e mesmo na altura, isto já foi em 2018, eu ainda não entendia muito bem o que é isto do ecossistema de impacto. Na Ashoka é a personificação daquilo que tu entendes, porque para já são muito bons a nível daquilo que é a capacitação dos teus fellows, porque educam-nos pelo erro, educam-nos dizendo eu errei aqui, eu errei ali. Quando chegamos à 100, quando recebemos o e-mail, eu disse à Liliana, que é uma das minhas grandes amigas e pessoas que trabalham na Equi neste momento, eu disse, olha, isso não abras, isso é phishing. É impossível, nós na Equi estamos entre os 100 melhores projetos mais inovadores do mundo, 100 melhores. Todos os anos elegem-se, não são diferentes 100, são sempre os mesmos 100, ou em uns entram outros. E eu disse, não abram isso é phishing, isso deve ser alguma coisa muito má, não abram isso. E ela, não, é mesmo verdade, estou aqui a ver, não sei o que dizer, é verdade, estamos aqui na página deles. E eu fiquei assim, andei ali uma semana a dizer, não é verdade. Isto deve ter sido, ok. E então, qual é a responsabilidade? Fizeste esta pergunta e muito bem. É sentir, tu vais ouvir várias opiniões sobre o que é que representa ser identificado por estas organizações. A minha, quando eu digo que é uma responsabilidade acrescida, há pessoas que vão dizer, não é uma responsabilidade, porque eu já era assim e estas pessoas só me vieram dizer, ok, tu és assim, agora entras. Mas não, na verdade tens um selo que te identifica e tens um selo que te permite chegar mais longe e dizer, estás a falar com uma Ashoka Fellow, ou seja, uma pessoa que tem formação, não é mais do que ninguém, mas é uma pessoa que alguém já crivou. Já espremeu, já tirou tudo o que tinha, e se aquela pessoa havia dúvidas de que estava a fazer o bem feito, não há dúvidas mais. Portanto, já não havia dúvidas à partida. Mas em Portugal nós somos muito pouco dados a certezas, e ainda bem, e a reconhecimentos ainda somos menos dados a reconhecimentos. E quando a 100 foi o reconhecimento, enquanto a Ashoka foi, para mim, enquanto pessoa que se identificou, que pela primeira vez percebeu que fazia parte de um grupo de pessoas que afinal eu não era louca, como a minha família, tu és louca, quando estás a fazer isso em voluntariado, mas isso não está dinheiro nenhum, não sei o quê, porque só agora é o que eu efetivamente tenho ordenado na Equi, há 2 anos, 3 a esta parte, antes não tinha, durante 20 anos eu trabalhei voluntariamente. Eu não era louca, afinal existem 3.500 loucos como eu no mundo inteiro. E a 100 veio reconhecer a Equi enquanto esta inovação que eu criei efetivamente, e que afinal não é uma coisita que isso é um projetinho, não é um projetinho, já é efetivamente uma iniciativa de impacto que tem impacto nas crianças, nas famílias, nos pais, nos professores e na sociedade no seu todo. Portanto, está a gerar mudança, e isso deixa-me com orgulho, mas com muita responsabilidade. Muita responsabilidade, aumenta a responsabilidade. É uma boa responsabilidade neste caso. Selmira, ficaremos aqui horas e horas a falar garantidamente. Tenho uma pergunta adicional. Que legado é que tu gostarias de deixar? Essa é uma pergunta difícil. Eu não sei se me importa deixar um legado. Eu acho que, e ligando aqui a liderança, eu acho que se eu pudesse deixar algum recado à criança que eu fui lá atrás, nunca te percas nas palavras dos outros. Nunca deixes que alguém te diga tu não és capaz. Se tu te focares naquilo que tu queres fazer, se tu acreditares naquilo que tu queres fazer, tu consegues fazer. E às vezes nós perdemos-nos nas palavras dos outros. E esse, se calhar, é o legado que eu poderia querer deixar, é exatamente perceber que, por isso é que eu escolhi um duende e não uma fada. Não olhes para aquilo que parece, as soluções estão cá dentro. Tu estás cá dentro, o que importa é que tu tens lá dentro, é a tua força,
e vai à procura dela, porque a tua força é a tua força, é a tua coragem, é a tua determinação, a tua resiliência que vai transformar esse mundo, que mais não seja o teu mundo. E se tu conseguires transformar o teu mundo, tu transformas o mundo à tua volta. Se calhar esse é o maior legado que eu posso deixar. Muito bem. Para terminar, portanto, de que forma é que as pessoas podem encontrar aqui a EQI para ajudar? Portanto, se quiseres partilhar para a câmara. Muito fácil, muito altura fácil. certa. equi.pt e vão lá e não se esqueçam, têm que sair da caixa para conseguir entrar na caixa e já sabem, vão no Natal, na Páscoa, na passagem de ano, todas as festinhas, à avó, a toda a gente, EQI, o monstro das barreiras, porque na vida ou somos equizadores, ou seja, ou somos agentes de mudança, ou somos monstros, não temos nada de dúvidas. Porque quem coloca uma escada onde devia haver uma rampa é um monstro das barreiras. Quem não ensina como devia ensinar é um monstro das barreiras. Portanto, ou somos um ou somos outro. Eu escolho ser EQI. O que é que tu escolhes? Eu também. Pronto. Eu também. E vou ficar com esse livro, para além de, como te disse, vou divulgar este projeto, quer através de podcast, quer nas minhas redes pessoais. E, portanto, estou certo que, tal como fizemos com o Palhaço do Hospital, também conseguimos chegar a mais pessoas e espero que acabe por resultar aqui em apoio para a sustentabilidade. Para terminar, só para te agradecer aqui a tua presença e, no fundo, é aqui um miminho. Espero que gostes. Muito obrigada. Aqui também os nossos patrocinadores, portanto, tens aí um Tribo saquinho. de Líderes. Olha, para já feliz pelo nome. Posso mostrar? Claro que sim, até agradeço. Tribo de Líderes é muito bom, não vai já... gosto do nome, tribo, porque vai buscar a nossa essência. Nós somos uma tribo, não é? Nós fomos uma tribo. E de líderes, porque todos nós podemos ser líderes. Não estejamos à espera que haja um líder e os outros estão seguindo, mas somos líderes... olhamos com admiração e sempre com alguém e transformamos essa pessoa em líder. Portanto, isto aqui é um dia especial, é uma noite especial. Uma noite especial. Portanto, quando vier aquela candidatura, olha, Joana e Lili, do 2030. Do 2030, quando vier aquela candidatura, ou quem sabe, outra vez, 100, nesse dia, portanto, já sabemos. Anualmente, certo? A questão do 100. Anualmente eles fazem. Anualmente, há projetos que podem ficar a vida toda. Sim. É um amor para a vida toda. Boa música. Eu não disse isso, uma coisa gira. Nós temos o hino da EQI, nós já temos um hino, chegou a semana passada, é cantado pela Carolina Deslandes. Podemos dar-vos para vocês porem depois. Muito bem, podemos pôr, se nos permitirem, perfeito, quando for na já gravação. E então temos depois aqui uma camisinha. Isto é em primeira mão que estamos a saber isto. Em primeira mão, vocês são os primeiros a saber. Muito bem. Meu Deus. Bolachinhas excelentes da Cláudia Sá. Subi escadas, esqueçam o elevador hoje. E tu disseste há pouco uma coisa, portanto, que eras intolerante. Mas às vezes, também não faz mal. Mas essas são gluten free. Ai, que maravilha! São meus dois mundos. Então, olha, desculpa, David. Boa publicidade. É para mim. Pronto, e por fim, depois tens aí a caneca, igual também para depois teres. Para ver os meus chás. Mais uma vez, muito obrigada, Salomé. Muito obrigada. Portanto, foi muito bom conhecer-te, não te conhecia pessoalmente, já conhecia a tua história e muita gente já me tinha falado de ti, mas conhecer-te ao vivo foi excelente este podcast, portanto agradeço. Obrigada. Para terminar, portanto, se gostaram tanto deste podcast como eu, convido-os a seguirem a EQI e saberem de que forma é que podem ajudar. E terminar dizendo aquilo que tenho vindo a dizer em todos os podcasts. Quando nós criamos este projeto, criamos-lo com um objetivo, que foi conseguir desmistificar aquilo que é o conceito de liderança. A maior parte das pessoas acredita que a liderança é inata e nós queremos desmistificá-lo na medida em que todas as competências, quaisquer que elas sejam, podem ser ensinadas. No fundo, o projeto EQI é de facto um projeto educacional e, consequentemente, todos nós podemos criar um mundo melhor. Não percam os próximos episódios do podcast Tribo de Líderes, ajudem a EQI e vemo-nos então na próxima semana em mais um episódio.